Estamos em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, uma cidade histórica que foi tombada em 1958 pelo IPHAN. Uma cidade com muitas histórias que tem tudo a ver com o desenvolvimento do país, né? Com o crescimento, com a exploração, com coisas boas e coisas ruins, né? Aqui, essa região começou a ser explorada no final do século XVI para o aprisionamento de indígenas, também para a entrada para o sertão, por meio da Serra do Mar, né? Tanto dos que vinham de São Vicente quanto dos que vinham do Rio de Janeiro. Enfim, é um local com muitas histórias, né? Também por aqui passou aqueles que estavam atrás do ouro, por aqui passava a Estrada Real. Então é um lugar que em cada cantinho você vai encontrar uma referência de algum período histórico do Brasil. E por que não falar então de uma outra coisa muito interessante que é a marca da cidade, que é a produção de cachaça, né? Que inclusive quando a cachaça começou a ser produzida era chamada de Paraty. Paraty era o sinônimo de cachaça, né? Que também é uma coisa muito interessante nessa região, porque a cachaça valia muito, né? Então, enfim, né? Vem conosco para visitar um pouquinho dessa cidade que é cheia de história, turismo, passeio de barco, enfim, muitas coisas interessantes. Paraty, como a gente conhece hoje, é uma cidade que foi projetada, né, por militares. Então ela tem toda uma organização da construção das ruas para que quando a maré suba, né, a maré sobe e ela enche tudo isso aqui. E ao encher, ela faz a limpeza da cidade. A Igreja de Santa Rita, cartão postal de Paraty, foi construída em 1722 pelos libertos. Alguns anos mais tarde, a igreja foi reformada e ampliada, né, pelos brancos, que começaram a frequentá-la, e a igreja acabou se tornando, então, né, a matriz da cidade, porque a outra igreja matriz já não existia mais. Então, ela é um ponto de referência na cidade de Paraty, e aqui também funciona o Museu de Arte Sacra de Paraty. Um dos pontos altos na visita a Paraty são os passeios de barco, né, nas escunas. São passeios que você compra diretamente nos barcos ou nas agências de turismo que tem na cidade. Eles saem sempre por volta de 11 horas mais ou menos, porque tem a ver com a maré. E quer dizer, você já vai sair quase na hora do almoço. Sendo assim, na nossa experiência, né, nós almoçamos no barco e ele foi pago à parte. Não foi lá assim um grande almoço, né? Nós não sabemos como são em outras escunas, mas o interessante é que ao fazer a sua reserva, já se informe sobre a questão do almoço e não tem muita variedade, né? Ou você leva seu sanduíche, enfim, aí é com vocês. Mas fique ligado que em muitos barcos o almoço é à parte, né? Você não paga junto com o ingresso, mas vale muito a pena fazer desses passeios, porque você vai ir para lugares que não só pode ir de barco mesmo, vai mergulhar, né, fazer flutuação, observar os peixes, vai para algumas praias que tem acesso só por barco, enfim, vale realmente muito a pena. No verão, algumas ilhas também estão, alguns barcos vão até algumas ilhas, né? Na baixa temporada acho que não costuma muito, porque não tem muita gente, então não tem o passeio para certas ilhas. Mas enfim, você deve verificar isso, qual é o percurso que o barco vai fazer, né, qual é o roteiro e com relação à alimentação.
search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Paraty tem se tornado, né, já de um tempo para cá, um destino de turistas estrangeiros, né? Então, marcas, né, algumas grifes, tem lojas aqui, né, algumas pousadas um tanto quanto caras, enfim. Não é uma cidade muito barata, né? Se você procurar bem, assim, você até encontra alguma coisa legal, mais em conta, né? Não é alguma coisa legal, alguma coisa mais em conta. Trindade parece também que está indo já por esse caminho, né? De se tornar um pouco mais cara do que era um tempo, né? Quando ela era conhecida apenas, né? Por ser uma vila caiçara e um ponto de encontro, né? De hippies que frequentavam o espaço, né? Também está mudando um pouco. Mas ainda assim parece Trindade é um pouco mais barato do que aqui em Paraty. Quando o povoado de Paraty, né, foi fundado, onde hoje é conhecido como Morro do Forte, lá foi construída uma igreja dedicada a São Roque. Entretanto, no ano de 1646, né, uma mulher da região muito rica, Dona Maria Jacome de Melo, doou essa área, que fica entre dois rios, né, para a construção do novo povoado, e ela exigiu que se construísse também uma igreja dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, que era a santa de devoção dela. Então a igreja, a primeira capela foi demolida em 1668 e em seu lugar foi construída uma igreja maior que só terminou de ser, né, edificada em 1712. Então essa igreja ela fica na praça de Paraty, né, um local, acho que até aqui por perto onde acontece a Flip, né, bem nessa região. E na época, né, o povoado, ele era um povoado pequeno, né, com cerca de 2.700 pessoas. Né, é uma obra grande, foi uma obra grandiosa, custou muito dinheiro, por isso a obra foi interrompida várias vezes, até que uma outra mulher, né, com posses e devota, Dona Geralda Maria da Silva, investiu, né, ajudou no término da construção da igreja e recebeu de Dom Pedro II o título de Dona do Paço, né, por essa sua atuação. A igreja então foi entregue e reformada, né, depois de um tempo, em 1873, né, para a população de Paraty. Atrás de mim tem a capela ou capelinha, né, que é a igreja de Nossa Senhora das Dores, que começou a ser construída em 1800 pelas mulheres da aristocracia local. A igreja só foi até 1820, né, ela ainda não tinha sido totalmente construída, e com a decadência da cidade, então a igreja ficou, né, foi ficando abandonada. Em 1901, uma irmandade, na Irmandade, né, de Nossa Senhora das Dores, composta só por mulheres, assumiu a igreja e fez a reforma. Então é uma igreja bonitinha, ela está fechada agora, mas é uma das igrejas do circuito das igrejas de Paraty que vale a pena conhecer. Está bem em frente ao mar, é bem bonitinho. O dono da ilha atualmente é amigo.
Pegamos a estrada Paraty-Cunha, cerca de 9 quilômetros, e chegamos a um lugar que tem a Igreja da Penha, Cachoeira do Poço do Tarzan, Cachoeira da Penha, que é a cachoeira que escorrega. Ali tem uma referência, nós estamos, né, aqui é o Caminho do Ouro de Paraty, então tem um marco da Estrada Real, mas nós vamos no Alambique, que tem aqui atrás, o Alambique Engenho Douro. Tem restaurante, tem uma série de coisas, mas a gente só vai mesmo para conhecer o processo de fabricação de cachaça. Paraty. Assim, a gente sabe pouco da cachaça, inclusive compara com outras bebidas, mas a cachaça é única, só pode ser feita no Brasil. É um destilado que usa o caldo de cana fermentado morto como base para fazer esse processo, tá? E falando da Engenho Douro, nós somos a realização de um sonho. O senhor Francisco Carneiro, ou Chiquinho Carneiro, era detentor dessas terras já há mais de 70 anos, então ele resolveu fazer por roda a própria cachaça, nos moldes tradicionais. O que seria isso? Quando a cana veio de São Vicente para Paraty, a ideia de fazer açúcar não deu muito certo. Então os portugueses trouxeram os primeiros alambiques. E por conta do Caminho do Ouro, a cachaça se espalhou. Tá? A cachaça de Paraty, ela tem uma característica diferenciada em produção e sabor dos outros locais do país hoje. E ela é referência tão grande que o nome Paraty é sinônimo da bebida em alguns dicionários e algumas músicas, como Camisa Listrada da Carmen Miranda, que diz que ao invés de tomar café com torradas, ele levantou e foi tomar uma Paraty. Sossega Leão, sossega Leão. A referência que ela faz não é a cidade, é a própria bebida em si. Então, há 20 anos atrás, a gente passou a fazer o produto, ficou tão bom que nós hoje temos diversas premiações. Até 2011, essa roda d'água foi utilizada para a moagem de cana, tá? Por conta da força d'água, a gente passou a usar uma moenda elétrica maior. Então, nosso canavial que tem 7 hectares, ele é totalmente orgânico. Então, desde o plantio, a rotulagem, como vocês podem ver aqui no prédio ao lado, é toda feita de forma artesanal. Vai a mão humana no processo. O próprio proprietário também faz parte do processo todo, tá? Mantendo o sonho do pai vivo. Tá bom? Continuando, então entre maio e dezembro nós cortamos a cana madura, trazemos para moendo, atravessa longa e está na cápsula de condensação. Aqui dentro tem uma tubulação estreita que recebe esse vapor, e para condensar o vapor em forma líquida, nós vamos preencher a cápsula com a água da própria cachoeira. Então eu condenso esse mix alcoólico em líquido de novo. Durante essa condensação, o mestre alambiqueiro responsável pelo processo vai usar de um aparelho como esse, um densímetro conhecido como alcoômetro. Então ele vai flutuar me indicando a graduação alcoólica, certo? E a primeira parte a gente sabe que vem com álcools superiores, vem com acetona, metanol por própria experiência. Inclusive o álcool 70 que vocês utilizaram é retirado da cabeça da destilação. Então a gente separa. São substâncias tóxicas impróprias de consumo que geram inclusive aquela sensação de dor de cabeça da ressaca. Então eu vou separar. Quando o cheiro de acetona passa, a graduação está dentro de um nível que eu consigo trabalhar, eu vou armazenar. Desse tanque, a cachaça branca vai para a sinopse, lembra que eu falei que é 3 meses de descanso, é o nosso padrão, ou ela vai para a madeira. Eu trabalho com 3 tipos que eu já mostro para vocês, tá? Para descansar no mínimo 2 anos. Nós trabalhamos com carvalho em 4 e 8 anos, são as nossas extra premium, né? São as reservas especiais. Armazenei a parte nobre do coração, de água fraca ou a calda, eu vou separar, tá? Porque ela tem aldeído, óleo fuso, ela está com o estômago, o aparelho gástrico como um todo, e o fígado. Então aquela sensação de desconforto, de peso, né? Também vem dessas substâncias tóxicas. Como a gente usou parte do álcool superior do começo como álcool de limpeza, cabeça e cauda restante vão para um outro alambique da cidade, eles têm a coluna própria para fazer o combustível, eles pegam isso e fazem o próprio combustível. O vinhoto, que são os líquidos mais pesados, vai ser diluído em água, numa caixa de dispersão, e vai ser regado em cima daquele bagaço que era a forragem de sol. Esse é o nosso adubo.
Lembra que eu falei que a plantação é orgânica? O adubo é feito com bagaço e o resto da destilação, e o controle de praga é feito com a ajuda da Embrapa, com a Protésia. Tá bom? A gente não usa nenhum produto químico para não alterar gosto, aroma e sabor. Essa é a destilação tradicional, a destilação atmosférica. O alambique veio para o Brasil pelos portugueses no século XVI, com a descoberta da cachaça, mas ele tem origem árabe, tá? Uma coisa da absolutamente. Esse é moderno, foi feito no Brasil, feito à mão em cobre, porque o cobre é necessário para a destilação, só que a origem da máquina não conseguiu alterar a maneira de destilar. Então, em 2018, com a ajuda do Sr. Ricardo Zagatin, químico de açúcar e álcool, amigo nosso desde a fundação, e o nosso proprietário e amigo Norival Carneiro, ele decidiu inovar, é uma característica dele. Então, esse equipamento pioneiro e único no Brasil até o momento é um alambique a vácuo. Então, o que seria isso? Lembra que aqui eu aqueço o álcool a partir de 70 graus? Com esse balão de vácuo, eu tiro o oxigênio de dentro da panela, que está com caldo fermentado, e com baixa pressão, o álcool evapora entre 30 e 51 graus Celsius. Então eu vou queimar menos matéria-prima, e essa matéria-prima que eu consigo manter me traz no produto final mais aroma, sabor e mais desejo. Então eu tenho basicamente, falando de forma grosseira, uma cachaça mais integral. Quem vai a Paraty, fica, sei lá, uns 3 ou 4 dias, tem que tirar um dia para poder ir a Trindade, que fica a cerca de 20 quilômetros daqui de carro, né? É uma região, uma vila caiçara, enfim, bem interessante. E nós também temos um vídeo sobre Trindade, que vai ficar aqui em algum lugar, e aí você pode conferir, né, como é que faz para chegar e o que você vai encontrar lá. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau! Maybe you should take it slow,